Bem-vindo ao condado de Oak Ridge, onde o rico Boo Callen tem tudo o que o dinheiro pode comprar, exceto o que seu coração realmente deseja, alguém com quem compartilhar sua vida. Quando Mira Dalton chega ao seu rancho com um presente para curar animais quebrados e um passado tão ferido quanto o seu, ambos descobrirão que a verdadeira conexão requer confiança, honestidade e coragem. Antes de começarmos esta história, comente abaixo de onde você está assistindo. O sol da manhã derramou sobre as colinas do condado de Oak Ridge, lançando longas sombras no vasto rancho de gado de Boo Callen. Aos 33 anos, Boo tinha tudo o que o dinheiro poderia comprar: uma mansão na colina, centenas de acres de terras agrícolas e gado suficiente para torná-lo a inveja de todo fazendeiro por quilômetros. Mas o dinheiro não poderia comprar o que ele realmente queria: empresa. Alguém com quem compartilhar tudo. Boo ficou em sua ampla varanda, caneca de café na mão, vendo seus trabalhadores tendem as tarefas da manhã. Seu capataz, Pete, se aproximou com um olhar preocupado. Mas notícias, chefe. Hank acabou de notificar. Diz que a mãe de sua esposa está doente e eles precisam se aproximar para ajudar. Boo franziu a testa. Hank era seu cuidador de animais há quase 5 anos. Os animais confiaram nele e encontrar alguém com seu toque não seria fácil. Quando ele está saindo? Fim da semana. Mas ele diz que conhece alguém, uma mulher chamada Mira Dalton. Trabalhou com ela no lugar de Henderson antes de vender. Diz que ela tem um caminho com animais como ele nunca foi visto. Boo suspirou. Ligue para ela para uma entrevista amanhã. Naquela noite, Boo sentou-se sozinho em sua enorme mesa de jantar, empurrando a comida em torno do prato. A casa estava silenciosa, exceto pelo curto ocasional dos velhos pisos de madeira. Ele construiu este lugar pensando algum dia seria cheio de risadas e amor. Em vez disso, tudo o que ele tinha era o vazio e os constantes sussurros da cidade. Pessoas que queriam estar perto dele por seu dinheiro, sua terra, seu status. Nunca para ele. Apenas Boo. Na manhã seguinte, um caminhão surgido entrou na longa garagem. Da janela do escritório, Boo assistiu uma mulher esbelta sair. Ela usava jeans gastos, botas que haviam visto dias melhores e uma jaqueta desbotada. Seus cabelos escuros foram puxados para trás em uma trança simples que pendia às costas. Pete a mostrou. Chefe, esta é Mira Dalton. Ela não era o que Boo esperava. Sem maquiagem, sem sorriso forçado, apenas olhos claros que o encontraram diretamente. Sr. Callen, disse ela com um pequeno aceno de cabeça. Sra. Dalton. Sente-se. Ele gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. Pete me diz que você tem experiência com gado. Sim, senhor. Trabalho com animais desde criança. Meu pai tinha uma pequena fazenda em Idaho antes de passar. E o que o leva à nossa parte do país? Algo girou em seu rosto. Pane, talvez. Mas foi tão rápido que ele pensou que poderia ter imaginado. Precisava de uma mudança. Foi tudo o que ela disse. Ele perguntou a ela sobre a experiência dela, o conhecimento dela sobre a saúde do gado, seu conforto com longas horas. Suas respostas eram curtas, mas confiantes. Sem se gabar, sem vender demais, apenas fatos. Você pode começar amanhã? Ele perguntou quando eles terminaram. Ela assentiu. Eu posso começar hoje, se você precisar. 1 hora depois, Boo se viu, caminhando Mira pelos celeiros, apresentando-a aos animais que ela cuidaria. Ele percebeu como a nova égua nervosa, ninguém poderia se aproximar, se acalmou quando Mira se aproximou. O cavalo abaixou a cabeça, narinas queimando gentilmente enquanto Mira ficou parada, apenas deixando o animal a detectar. Ela é linda, Mira disse suavemente. Qual o nome dela? Ainda não tem um. Acabei de pegar em leilão na semana passada. Mira assentiu estendendo lentamente a mão à égua. O cavalo não se afastou. Acho que vou chamá-la de Willow, disse Boo, surpreendendo-se. Ele nunca nomeou o gado. Muito pessoal. Muita chance de desgosto quando foram vendidos ou perdidos. Combina com ela, respondeu Mira, um fantasma de um sorriso tocando seus lábios. Nas semanas seguintes, Boo encontrou razões para ficar em torno dos celeiros mais do que o habitual.
Ele disse a si mesmo que estava apenas checando seu novo funcionário, fazendo claro que ela estava se exercitando. Mas a verdade era que ele foi atraído pela maneira silenciosa que ela se moveu por seus dias. Ao contrário das mulheres que vieram a seus eventos de caridade na cidade, batendo os cílios e rindo muito alto em suas piadas, Mira pediu nada, não esperava nada. Ela acabou de fazer seu trabalho com uma graça constante que o fez se sentir calmo de uma maneira que ele não tinha em anos. Certa manhã, ele a encontrou no celeiro, cuidando de um bezerro recém-nascido que estava lutando para ficar de pé. Ele: "Vai conseguir?" Bo perguntou encostado na porta do stall. "Ele quer", disse ela, ajudando gentilmente o bezerro balançado a encontrar seu pé. "Às vezes é tudo o que é preciso." Ele observou o trabalho dela, a maneira como suas mãos se moviam com certeza, a maneira como ela zumbia algo suave e sem nome para o animal assustado. "Você é bom nisso", disse ele. "No quê?" "Curando as coisas." Ela olhou para cima e os olhos dele se encontraram por um longo momento. "Algumas coisas se curam. Eles só precisam de alguém para dar espaço a eles para fazê-lo." Uma semana. Depois uma tempestade severa rolou. Bo encontrou Mira no celeiro com Willow, que estava aterrorizado com o trovão. Mira sentou, sem um fardo de feno, acariciando o pescoço do cavalo, falando muito suavemente para ele ouvir. Os olhos da égua estavam arregalados, mas ela não estava se debatendo como teve durante a última tempestade. "Você está encharcado", disse ele percebendo as roupas molhadas de Mira. "Eu estava verificando a linha da cerca quando começou. Não queria deixá-la em paz com a tempestade chegando." Sem pensar, ele deu de ombros da jaqueta e a colocou sobre os ombros dela. Seus olhos se arregalaram um pouco, mas ela acenou com a cabeça. "Obrigado." "Você deve subir em casa, secar", disse ele. "Estou bem aqui." "Você tem um presente", disse ele, as palavras que saem antes que ele pudesse deter. "Las." Ela deu de ombros. "Eu apenas ouço. Os animais falam em silêncio. As pessoas nem sempre sabem como." Ele olhou para ela, coração cheio e dolorido. "Estou cercado por pessoas há anos, e nunca me senti mais visto do que quando você entra em um celeiro." Suas bochechas coraram e ela desviou o olhar. Mas ela não devolveu a jaqueta. Naquela noite, Bo não conseguiu dormir. Ele continuou pensando nas palavras de Mira, sobre silêncio e ser visto, sobre como, pela primeira vez, desde que ele se lembrasse, ele não estava contando as horas até a hora de dormir, temendo outra noite sozinha com seus pensamentos. Na manhã seguinte, ele encontrou uma caneca de café na grade da varanda ainda quente, sem nota, sem explicação. Apenas café, exatamente como ele gostou, preto com um açúcar. Ele começou a deixar as coisas para ela também. Um novo par de luvas de trabalho quando ele notou que dela era usado, uma garrafa térmica de sopa em dias frios. Eles raramente falavam sobre essas pequenas bondades. Eles não precisavam. Uma noite, ele a viu sentada nos degraus da cabana do pequeno zelador à beira de sua propriedade, onde ela ficou. Ela estava lendo, seu rosto iluminado pelo pôr do sol dourado. "Lembre, se eu me juntar a você?" ele perguntou. Ela olhou para cima, surpresa, mas se mudou. "É a sua propriedade. Não faz com que seja menos seu espaço." Eles se sentaram em silêncio confortável enquanto o sol mergulhava abaixo do horizonte. Finalmente, ele falou. "Você nunca fala sobre de onde veio. Antes aqui." Ela fechou o seu livro. "Não há muito a dizer. Eu morava na cidade, não me encaixava. Família? Nenhum restante." Ele assentiu. Ele entendeu a perda. Seus pais morreram quando ele estava na faculdade, deixando o rancho e ninguém com quem compartilhar. "Por que você saiu da cidade?" ele perguntou. Ela ficou quieta por tanto tempo que ele pensou que não responderia. Então, "Confiei em alguém que não deveria ter. Aprendi minha lição." Houve um mundo de mágoa nessas palavras simples. Bo sabia melhor do que pressionar. "A perda deles", ele disse. No dia seguinte, ele notou o velho banco do lado de fora do celeiro, onde Mira gostava. De sentar estava balançando. Enquanto ela estava ocupada com a alimentação da tarde, ele pegou suas ferramentas e a consertou,
tornando-a mais forte, mais segura. Quando o encontrou lá testando seu trabalho, ela parou. Você não teve que fazer isso. Queria, ele disse, simplesmente. Ao longo das semanas que se seguiram, algo mudou entre eles. Não em grandes maneiras, mas no pequenos momentos. A maneira como ela deixava uma fatia de torta em sua mesa quando ela assou. A maneira como ele desacelerava a caminhonete se a visse caminhar pela propriedade, oferecendo-lhe uma carona, mesmo que ela estivesse indo apenas uma curta distância. Eles começaram a jantar juntos às vezes, refeições simples na mesa da cozinha, falando sobre os animais, o clima, os livros que eles leram. Bill se viu ansioso por essas noites mais do que os arrecadadores de fundos e jantares de negócios que ele deveria comparecer na cidade. Com Mira, ele não precisava ser Bo Cullen, rancher. Ele poderia ser apenas Bo. Uma noite depois que terminaram de comer, Mira o surpreendeu fazendo uma pergunta pessoal. Você não fica sozinho nesta casa grande? Ele pensou em mentir, dizendo o que sempre dizia, que estava ocupado demais para os relacionamentos, que gostava de sua solidão. Em vez disso, ele se viu dizendo a verdade. Todos os dias, até recentemente, seus olhos encontraram o dele, e algo não dito passou entre eles. Ela começou a dizer algo, mas foi interrompida pelo toque do telefone de Bo. Era seu advogado, Martin. Bo, temos uma situação. Acabei de receber um aviso de uma reivindicação legal contra parte de sua propriedade. Uma mulher chamada Vanessa, Cortland diz que tem um contrato dando seus direitos ao Meadow East e à cabana do zelador. Diz que você o assinou anos atrás, quando você era parceiro. Bo sentiu o sangue drenar do rosto. Vanessa. Seu primeiro grande parceiro de negócios. A mulher que quase o destruiu quando se afastou com metade dos investidores depois que o relacionamento deles azedou. Isso é impossível, disse Bo. Ela tem um documento com sua assinatura. É datado logo depois que seus pais morreram, quando você estava reestruturando o negócio. Parece legítimo, Bo. Enquanto Bo desligava, ele percebeu que Mira estava observando. O com preocupação. Má notícia? Ela perguntou. Nada que eu não consigo lhe dar, ele mentiu. Mas por dentro, ele estava em pânico. Se Vanessa vencesse, ela levaria o prado onde estava sua melhor terra de pastoreio e a cabana onde Mira morava. Na manhã seguinte, um elegante carro preto parou para o rancho. Vanessa saiu, parecendo tão polida e calculada como sempre em seu traje de grife e cabelos loiros perfeitos. Bo, querida, ela chamou beijando a bochecha dele quando a conheceu na varanda. Faz muito tempo. No canto do olho, ele viu Mira assistindo da porta do celeiro, seu rosto ilegível. O que você quer, Vanessa? Ele perguntou friamente. Apenas o que é meu, disse ela, sorria nunca vacilando. Esse pequeno contrato que você assinou, eu decidi que é hora de lucrar. Vamos ver sobre isso. Martin diz que não se sustentará no tribunal. Tem certeza? Seu sorriso se tornou predatório. Eu tenho amigos poderosos agora, Bo. Isso pode ficar confuso. Sua reputação, suas conexões comerciais, todas arrastaram uma luta pública. Enquanto ela falava, Bo viu Mira se virar e voltar para o celeiro. Os ombros caíram. Mais tarde, ele a encontrou embalando seus poucos pertences em uma mochila. O que você está fazendo? Ele perguntou, o coração batendo. Eu deveria ir, disse ela em silêncio. Eu não quero estar no meio de seus problemas legais. Mira, isso não é sobre você. A casa faz parte da disputa, não é? Quando ele não respondeu, ela assentiu. Eu pensei que sim, já estive no meio de brigas feias antes, Bo. Eu não farei de novo. Por favor, disse ele pegando a mão dela. Não saia, não é assim. Ela olhou para ele e seus olhos se encheram de uma tristeza que partiu seu coração. Eu vim aqui por paz, para começar de novo. Não posso ficar se houver uma batalha. Naquela noite, Bo não conseguiu dormir. Ele andava de casa vazia, pensando em Mira, sobre Vanessa, sobre tudo o que ele estava a perder. Não apenas terra, não apenas dinheiro, mas a primeira conexão real que ele sentiu em anos. A primeira vez que sua grande casa vazia começou a parecer que um dia seria um lar. Na manhã seguinte,
Bo foi direto para o escritório de Martin na cidade. Seu advogado o cumprimentou com uma expressão preocupada. Eu revisei o contrato, Bo. Não parece bom. Vanessa está alegando que você prometeu a ela o East Meadow e Cottage como parte do seu acordo comercial de anos atrás. Bill bateu o punho na mesa. Isso é ridículo. Eu nunca iria assinar parte da terra da minha família. A assinatura parece autêntica. Martin empurrou uma cópia pela mesa. E é datado de 6 meses depois que seus pais morreram, quando você estava tentando expandir as operações do rancho. Bo olhou para o documento. A assinatura parecia a dele, mas ele não tinha lembrança de assiná-la. Aqueles meses após a morte de seus pais foram um borrão de tristeza e pressão. Mesmo se eu assinar isso, não há como isso ser aplicável depois de todos esses anos. Martin suspirou. Normalmente eu concordo, mas não há data de vencimento no contrato, e a Curtis Drummond contratada de Vanessa como advogada. O estômago de Bo caiu. Drummond foi o advogado mais cruel do estado, conhecido por arrastar casos até que seus oponentes ficaram sem dinheiro ou paciência. Quanto tempo isso levará para resolver? Bo perguntou. Meses, pelo menos. Talvez mais. E Vanessa está pedindo ocupação imediata da cabana enquanto o caso prossegue. Bo pensou em Mira, já arrumando suas coisas. Ele não podia perdê-la, não assim. Lute, disse ele com firmeza. O que for preciso. Quando Bo voltou para o rancho, ele dirigiu direto para a cabana do zelador. O caminhão de Mira ainda estava lá, mas ele sabia que ela não ficaria muito mais. Ele bateu na porta e quando ela a abriu, ele podia ver que ela estava chorando. Não vá, ele disse simplesmente. Bo, eu te disse, eu não posso. Você pode ficar na casa principal. Há muito espaço. Ela balançou a cabeça. Isso não é uma solução. Então eu vou construir outra casa de campo, no lado oeste da propriedade, longe da disputa legal. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Ele respirou fundo. Porque pela primeira vez desde que meus pais morreram, esse lugar parece em casa novamente. E é por sua causa. Mira desviou o olhar, suas mãos tremendo um pouco. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei o suficiente, disse ele. Eu sei que você é a pessoa mais honesta que eu já conheci. Sei que os animais confiam em você. Eu sei que quando você está por perto, sinto que talvez não seja apenas o rancher rico que todo mundo quer de algo. Ela ficou quieta por um longo momento. Então, eu vim aqui para me afastar do meu passado, Bo, para não ficar emaranhado na de outra pessoa. Dê-me 2 semanas, ele implorou. Apenas 2 semanas para tentar resolver isso. Se eu não puder, vou ajudá-lo a encontrar outro emprego, em algum lugar melhor. Depois do que parecia uma eternidade, ela assentiu. 2 semanas. Naquela noite, Bo fez jantar na casa principal e convidou Mira para se juntar a ele. Eles comeram na cozinha em vez da sala de jantar formal e pela primeira vez ele contou a ela sobre seus pais, sobre como ele lutou para manter o rancho enquanto sofria sua perda. Foi quando você conheceu Vanessa? Mira perguntou. Bo assentiu. Ela tinha conexões com os compradores de gado na Califórnia. Prometeu que ela poderia dobrar nossos negócios. E por um tempo ela fez. O que aconteceu? Ele olhou para a xícara de café. Eu pensei que era amor. Aconteceu que ela só queria acesso à minha lista de clientes. Ela saiu e levou metade dos nossos negócios com ela. Ele olhou para cima. Eu juro, não me lembro de assinar qualquer parte desta terra. Eu acredito em você, disse Mira, e as palavras simples o aqueceram mais do que ela poderia saber. Nos dias seguintes, Mira continuou, trabalhando com os animais, mas agora ela voltou à casa principal à noite. Bill deu a ela o quarto de hóspedes mais longe dele, não querendo que ela se sentisse desconfortável. Lentamente, a casa grande começou a mudar. Flores frescas apareceram na cozinha. O cheiro de assado encheu o ar uma tarde. Livros migraram, de prateleiras para mesas laterais, parecendo ler realmente e não apenas decorativas. Uma noite, Bo chegou de uma reunião tardia na cidade para encontrar Mira enrolada na sala de estar, lendo. Ela construiu um incêndio na lareira que não havia sido usada há anos. Desculpe, disse ela começando a se levantar.
Eu deveria ter perguntado antes de usar esta sala. Por favor, não, ele disse rapidamente. Gosto de ver a casa sendo vivida. Está muito vazio há muito tempo. Ele se sentou na poltrona em frente a ela. O que você está lendo? Ela levantou o livro. Encontrei na sua biblioteca. Trata-se de remédios à base de plantas para gado. Eu pensei que poderia ajudar. Com isso tossindo, alguns bezerros se desenvolveram. Eles conversaram sobre os animais, sobre livros, sobre a mudança da temporada. Nem mencionou Vanessa, nem o processo ou o fato de o prazo de 2 semanas de Mira estar se aproximando. Na manhã seguinte, Bo ficou surpreso ao encontrar Mira já na cozinha, fazendo café da manhã. Você não precisa cozinhar para mim, disse. Ele. Eu sei, mas você está me deixando ficar aqui, é o mínimo que posso fazer. Enquanto comiam, Bo se viu estudando seu rosto. A maneira como seus olhos enrugaram um pouco quando ela sorriu. A pequena cicatriz perto da sobrancelha esquerda. A suavidade de sua expressão quando ela estava pensando. Diga-me algo sobre sua vida antes de vir aqui, disse ele de repente. Ela endureceu um pouco. Não há muito a dizer. Todo mundo tem uma história. Ela empurrou a comida em volta do prato. Eu estava noivo, em Chicago. Ele era parceiro de negócios na empresa de marketing onde trabalhava. Pensei que estávamos construindo uma vida juntos. O que aconteceu? Descobri que ele estava apenas comigo para obter informações sobre nossos clientes. Quando o confrontei, ele negou tudo. Me fez parecer louco na frente de nossos colegas de trabalho. Ela engoliu em seco. Quando ficou claro que eu estava certo, ele já havia levado meus maiores clientes e metade de nossa equipe para iniciar sua própria empresa. Bo estendeu a mão do outro lado da mesa e pegou a mão dela. Desculpe. Ela apertou a mão dele, brevemente antes de se afastar. Foi há 1 ano. Estou superando. Mas a dor em seus olhos contou uma história diferente. Naquela tarde, Vanessa apareceu no rancho sem aviso prévio. Ela usava roupas, embora Bo soubesse que nunca havia montado um cavalo em sua vida. Apenas checando meu investimento, disse. Ela docemente olhando ao redor da propriedade. Eu tenho pensado que o chalé faria um charmoso retiro de fim de semana. Você não está pegando a casa ou o prado, disse Bo com firmeza. Oh, e quem é a coisinha que eu vi saindo do seu celeiro mais cedo? Seu novo zelador? Seu sorriso era nítido. Ela sabe que está prestes a perder sua casa? Deixe-a de fora. Disso, Vanessa riu. Você sempre tinha um ponto fraco por desvios, Bo. Lembre-se do cachorro de 3 pernas que insistiu em manter? Qual era o nome dele? Sorte, ele disse através de dentes cerrados. Isso mesmo, Lucky. Ela se aproximou. Aqui está o acordo. Na verdade, não quero seu precioso prado. Quero o contrato de Hargrove. Assine-o na minha empresa e vou chorar nosso pequeno acordo imobiliário. O contrato de Hargrove era o maior. Acordo de gado da Bo no valor de milhões. Perder isso doeria, mas não tanto quanto perder a terra que seu pai havia trabalhado tanto para adicionar ao rancho. Vou pensar sobre isso, disse ele finalmente. Não pense muito. Meu advogado arquiva a posse temporária da cabana na próxima semana. Depois que Vanessa saiu, Bo encontrou Mira no celeiro cuidando de um bezerro doente. Eu a vi conversando com você, Mira disse sem olhar para cima. Seu ex? Parceiro de negócios. E sim, estávamos envolvidos, mas foi há muito tempo. Ela é linda, Mira disse calmamente. Ela é venenosa, respondeu Bo. Não deixe que ela chegue até você. Mais tarde naquela noite, depois do jantar, Bo recebeu uma ligação de Martin. Eu tenho investido no contrato, disse o advogado dele animadamente. E acho que encontrei algo. O jornal em que está impresso tem uma marca d'água do fabricante. Eu verifiquei com eles. E essa marca d'água em particular não foi usada até 2018. O que isso significa? Isso significa que o documento é uma falsificação. Não poderia ter sido criado quando ela afirma que foi. Preciso de mais tempo para construir o caso, mas isso pode ser a nossa saída. Bo sentiu um levantamento de peso de seus ombros. Ele correu para encontrar Mira, que estava sentado na varanda balançando, assistindo às estrelas. Boas notícias? Ela perguntou, vendo a expressão dele. Martin thinks. O contrato pode ser falso. Ele está construindo um caso. O sorriso de
Mira era cauteloso. Isso é maravilhoso. Isso significa que você pode ficar, disse Bo sentado ao lado dela. Se você quiser. Ela ficou quieta por um longo momento. As 2 semanas estão quase acabando. Esqueça as 2 semanas. Eu não quero que você saia. Sempre. As palavras pendiam entre eles, pesadas com significado. Mira desviou o olhar. Bo, você mal me conhece. Eu sei o suficiente. Ele repetiu suas palavras de antes. O resto eu quero aprender. Se você me deixar. Ela olhou para ele então, seus olhos brilhando. Estou com medo. De quê? De confiar novamente. De acreditar que isso pode ser real. Ele pegou a mão dela e desta vez ela não se afastou. É a coisa mais real que eu já senti, disse ele suavemente. No dia seguinte, Bo teve uma reunião na cidade com Martin para discutir a estratégia para combater a reivindicação de Vanessa. Quando ele voltou para casa, a casa estava estranhamente quieta. Mira? Ele ligou, mas não houve resposta. Ele encontrou uma nota na mesa da cozinha. Vanessa apareceu. Ela me mostrou fotos de vocês 2 juntos do mês passado. Disse que você estava se vendo o tempo todo. Isso é tudo o que você joga com seus funcionários. Não sei mais o que acreditar, mas sei que não posso passar por isso novamente. Por favor, não tente me encontrar. As mãos de Bo tremeiam ao ler a nota. Fotos. Do mês passado? Ele não tinha visto Vanessa há anos até que ela apareceu com sua falsa reivindicação de terra. Ele correu para o celeiro, a casa, os paddocks, todos os lugares que Mira podem estar. Mas seu caminhão se foi, assim como seus poucos pertences. Pete se aproximou, parecendo preocupado. Chefe, você está bem? Você viu Mira sair? Ou Vanessa? Chegou? Pete assentiu. Vi uma mulher loira em um carro chique há cerca de 1 hora. Ela conversou com Mira pelo celeiro. Mostrou algo em seu telefone. Mira parecia muito chateada depois. Bo bateu o punho contra a parede do celeiro. Ela está mentindo. Tudo o que ela mostrou Mira é falso. Como esse contrato? Pete perguntou. Exatamente assim. Bo puxou o telefone. Eu tenho que encontrar Mira, mas o telefone dela foi direto para o correio de voz. Bo dirigiu para a cidade, verificando a rodoviária, o pequeno hotel, em qualquer lugar que ela pudesse ter ido. Ninguém a tinha visto. Naquela noite, ele voltou para casa derrotado. A casa parecia mais vazia do que nunca. Ele caminhou pelos quartos, percebendo todas as pequenas maneiras pelas quais Mira os havia mudado. As flores frescas agora começando a murchar. O livro que ela estava lendo ainda marcado com seu lugar. No quarto de hóspedes, ele encontrou um lenço que ela deixou para trás, pendurada no posto da cama. Ele tocou gentilmente, lembrando como ela o usava no dia em que eles assistiram o pôr do sol juntos. Seu telefone tocou. Martin, novamente. Eu tenho mais evidências, disse o advogado dele. Vanessa está alterando digitalmente as fotos para parecer que vocês 2 se reuniram secretamente. Ela está desesperada, Bo. Acho que não podemos apenas vencer essa reivindicação de contrato, mas também contra a fraude. Não importa, disse Bo pesadamente. Ela já venceu, Mira se foi. Depois que ele desligou, Bo saiu para a varanda. A noite estava clara e fria, estrelas brilhando no alto. O rancho se estendeu diante dele, toda a terra, toda a riqueza, que ele havia trabalhado tanto para proteger. E de repente nada disso importava, porque a única coisa que o fez sentir que estava em casa se foi. Chegou a manhã, não trazendo conforto a Bo. Ele não dormia, em vez disso, passando a noite chamando o telefone de Mira e dirigindo as estradas em torno de sua propriedade, procurando qualquer sinal dela. Pete o encontrou no celeiro ao amanhecer, checando os animais que Mira se importava. Não há sorte em encontrá-la? Pete perguntou. Bo balançou a cabeça. É como se ela desaparecesse. Você sabe, chefe, há apenas alguns lugares que ela poderia ter ido neste condado. Oak Ridge não está exatamente cheia de esconderijos. Eu verifiquei o motel, a pensão, até ligou para a próxima cidade. Pete coçou o queixo. E quanto à velha viúva Jenkins, Mira mencionou ajudá-la com seu jardim às vezes. Disse que a velha senhora a lembrou de sua avó. Bo não tinha pensado nisso. Agatha Jenkins morava em uma pequena cabana.
no limite da cidade, mantendo-se principalmente para si mesma desde que seu marido passou. Uma hora depois, Boo parou para a cabana de Agatha. O caminhão de Mira não estava lá, mas ele bateu de qualquer maneira. Agatha abriu a porta olhando o suspeito. Boo Cullen, o que leva o fazendeiro mais rico do condado à minha porta? Estou procurando Mira. Você a viu? A expressão da velha não deu nada. E por que você estaria procurando por ela? Porque ela saiu com base em mentiras e eu preciso explicar. Agatha estudou o rosto por um longo momento. Ela não está aqui. Mas eu a vi ontem. A garota estava chateada. Disse que estava voltando para a cidade. Ela fez uma pausa. Disse que ela era tolice em pensar que poderia começar de novo. Ela disse, qual cidade? Chicago, acredito. Disse que ela tinha um primo lá que a levaria. Boo agradeceu e virou-se para sair. Sr. Cullen, Agatha chamou ele. Essa garota já foi ferida antes, mal. Tudo o que você está planejando, seja gentil com o coração dela. De volta ao rancho, Boo encontrou Martin esperando por ele. Eu tenho tentado ligar para você, disse o advogado dele. Nós a temos. Eu tenho a prova de Vanessa forjou esse contrato. E as fotos que ela está mostrando também falsifica. Podemos terminar isso hoje. Bill mal registrou as palavras. Mira voltou para Chicago. Martin parecia confuso. Seu zelador? O que isso tem a ver com o processo? Tudo, disse Boo simplesmente. Ligue para Vanessa. Diga a ela que eu quero me encontrar. Hoje. 2 horas. Depois Vanessa entrou no escritório de Martin, parecendo confiante e polida. Venha se render, Boo? Ela perguntou, instalando-se em uma cadeira. Na verdade, disse Martin, deslizando uma pasta do outro lado da mesa. Temos evidências de que seu contrato é uma falsificação. O artigo não foi fabricado até anos após a data do documento. O sorriso de Vanessa vacilou, mas ela se recuperou rapidamente. Um erro simples. O original foi danificado, então eu o recopou. E essas fotos? Martin produziu impressões de Bill e Vanessa supostamente se encontrando em um restaurante no mês passado. A análise digital mostra que eles foram manipulados. Os selos de data são falsos. Pela primeira vez, o verdadeiro medo mostrou aos olhos de Vanessa. Poderíamos apresentar queixa, disse Boo em silêncio. Falsificação, fraude, extorsão. Você não faria, disse ela, mas sua voz não tinha convicção. Aqui está a minha oferta, continuou Boo. Você assina um comunicado admitindo que o contrato é falso. Você faz um pedido de desculpas público e deixa o condado de Oak Ridge para sempre. Em troca, não registramos acusações criminais. E se eu recusar? Martin sorriu friamente. Então eu chamo o promotor público, que por acaso é um bom amigo. Tenho certeza de que ele estaria muito interessado neste caso. As mãos perfeitamente bem cuidadas de Vanessa tremeram um pouco quando ela pegou a declaração que Martin havia preparado. Por que você fez isso? Boo perguntou enquanto assinava. Você é bem-sucedido agora. Por que vem depois da minha terra depois de todos esses anos? Seus olhos brilhavam de raiva velha. Porque você seguiu em frente. Você se reconstruiu. Sem mim. Eu queria que você se lembrasse de quanto poder eu ainda tinha sobre você. Você nunca teve poder sobre mim, disse Boo. Você acabou de confiar e você quebrou. Depois que Vanessa saiu, Martin bateu o namorado no ombro. Parabéns, o rancho está seguro. Mas Boo se sentiu vazio. O rancho não importa se Mira não está aqui. Naquela noite, Boo sentou-se em seu estudo, olhando para o lenço de Mira ainda envolto sobre a cadeira onde ele o colocou. Ele pegou o telefone e ligou para Pete. Eu preciso que você assuma o rancho por alguns dias, disse ele. Tudo bem, chefe? Eu vou para Chicago. O voo parecia interminável. Boo nunca foi bom em ficar quieto e agora, preso no pequeno assento de avião, sua mente correu com todas as coisas que ele queria dizer a Mira e um medo que ele não conseguiu agitar. O que ela não queria ouvir nada disso. Chicago era maior e mais alto do que ele imaginou. Ele entrou em um hotel no centro da cidade e abriu seu laptop. Ele tinha um nome, Dalton, e uma conexão com Chicago, mas a cidade era enorme. Encontrar uma mulher seria quase impossível, menos que
Ele se lembrava da Mira Minochanin. Ela trabalhou em uma empresa de marketing com seu ex-noivo. Não foi muito, mas foi um começo. Depois de horas pesquisando online, ele encontrou 3 grandes empresas de marketing que haviam experimentado divisões de parceiros ou êxodos de funcionários no ano passado. Um deles, Hammond & Associates, havia perdido vários clientes importantes para um novo concorrente iniciado por um ex-parceiro. Na manhã seguinte, Bull vestiu seu melhor terno, aquele que ele usava para leilões de gado e reuniões bancárias. Então foi para Hammond & Associates. A recepcionista parecia surpresa quando pediu informações sobre Mira Dalton. Sinto muito, senhor, mas Dalton não trabalha mais aqui. Ela saiu quase um ano atrás. Eu sei, disse Bull, mas eu preciso encontrá-la. É importante. Receio não poder fornecer informações pessoais sobre ex-funcionários, disse ela, com firmeza. Bull estava prestes a sair quando uma mulher se aproximou da mesa. Eu ouvi você perguntando sobre Mira, ela perguntou. Sim, disse Bull, esperança. Você a conhece? A mulher o estudou. Eu sou Lisa. Eu era o amigo de Mira aqui, antes que tudo se desfez. Ela cruzou os braços. O que você quer com ela? Bull disse a ela tudo, sobre o rancho, sobre as mentiras de Vanessa, sobre como Mira trouxe a vida de volta à sua casa vazia. A expressão de Lisa suavizou. Você realmente se importa com ela? Mais do que eu nunca me importava com alguém, admitiu Bull. Por favor, se você sabe onde ela está... Eu não sei exatamente, disse Lisa, mas seu primo Jamie mora em Wicker Park. Eles estavam próximos. Jamie Dalton trabalha em uma livraria chamada Turning Pages. Bull agradeceu profusamente. Uma hora depois, ele estava entrando em uma pequena e aconchegante livraria em um bairro alinhado com árvores e prédios de arenito. Uma jovem mulher com óculos estava organizando livros em uma mesa de exibição. Com licença, disse Bull. Você é Jamie Dalton? Ela olhou para cima, surpresa. Sim, posso ajudá-lo? Estou procurando seu primo, Mira. Meu nome é Bull Cullen. Os olhos de Jamie se arregalaram. O fazendeiro? Sim. Ela está aqui? Em Chicago? Jamie hesitou, claramente protetor. Ela me disse o que aconteceu. O que ela te disse não foi a história toda, disse Bull sinceramente. Vanessa, a mulher que lhe mostrou essas fotos, ela mentiu. As fotos eram falsas, parte de um esquema para conseguir minha terra. E você veio até Chicago para dizer a Mira isso? Eu iria a qualquer lugar para encontrá-la, disse Bull simplesmente. Jamie o estudou por um longo momento. Ela não está ficando comigo. Ela está no hotel à beira do lago, na água. Sala 312. Ela fez uma pausa. Não a machuque, Sr. Cullen. Ela já passou o suficiente. O hotel era modesto, mas limpo, com vista para o lago Michigan. O coração de Bull bateu ao longo do elevador para o 3º andar. E se ela se recusasse a vê-lo? E se ela não acreditasse nele? Ele bateu na porta 312 e esperou, prendendo a respiração. A porta se abriu e lá estava ela. Seus cabelos estavam abatidos, enquadrando o rosto em ondas macias. Ela usava um suéter e jeans simples. Seus olhos se arregalaram em choque. Bull, o que você está fazendo aqui? Procurando por você, disse ele, sua voz áspera de emoção. Posso entrar, por favor? Ela hesitou, depois deu um passo atrás, permitindo-o para dentro. A sala era pequena, com vista para o lago. Sua mala estava aberta em um suporte, roupas cuidadosamente dobradas dentro. Como você me encontrou? Ela perguntou. Conversei com a viúva Jenkins. Então Lisa, em sua empresa antiga, então seu primo. Você foi ao meu antigo escritório? Ela parecia atordoada. Eu teria pesquisado todos os escritórios em Chicago, se precisasse. Ela cruzou os braços, defensiva. Por quê? Porque Vanessa mentiu para você. O contrato que ela alegou deu seus direitos à minha terra foi uma falsificação. E aquelas fotos que ela mostrou a você, também falsa, ela as manipulou para fazer parecer que estávamos cumprindo. Mira sentou-se na beira da cama. Por quê? Ela faria isso? Apesar do ciúme. Ela viu como eu olhei para você e sabia o que significava. E o que isso significava? Mira perguntou calmamente. Bo respirou fundo. Isso significava que eu estava me apaixonando por você. Ela desviou o olhar, piscando rapidamente. Não diga isso.
É a verdade. Eu nunca saí dessas palavras para qualquer pessoa antes, nem mesmo Vanessa. Como posso acreditar em você? A voz dela tremia. Depois de tudo o que aconteceu com David, meu ex, prometei a mim mesmo, não deixaria ninguém me enganar de novo. Bo estendeu a mão no bolso e puxou o lenço. Você deixou isso para trás. Eu tenho carregado comigo desde que você saiu. Ele o colocou gentilmente na cama ao lado dela. Não estou pedindo que você acredite em mim agora. Estou apenas pedindo para você voltar ao rancho. Veja por si mesmo. Vanessa se foi. Ela assinou uma confissão admitindo que tudo era mentira. Mira tocou o lenço, passando os dedos sobre o tecido macio. Eu não queria sair, ela admitiu. Mas quando vi essas fotos, eu sei, disse Bo gentilmente. E eu entendo por que você correu. Seu coração já estava partido uma vez. Doeu, ela sussurrou. Vendo você com ela, pensando que tudo tinha sido um jogo para você. Nunca foi um jogo para mim. Ele se ajoelhou na frente dela, não tocando. Apenas olhando nos olhos dela. O rancho parecia uma casa novamente por sua causa. Os animais sentem sua falta, sinto sua falta. Uma lágrima escorregou pela bochecha. Eu estava apenas começando a acreditar que poderia confiar novamente. Você pode, disse ele fervorosamente. Eu prometo que você pode confiar em mim. Eles conversaram por horas, Bo contando tudo sobre o esquema de Vanessa e como ele havia sido revelado. Mira compartilhando mais sobre seu passado com David, quão profundamente sua traição a feriu. Quando a noite caiu, pintando o lago com luz dourada, Bo perguntou: Você voltará para casa? De volta ao rancho? Mira olhou para a água e depois de volta para ele. Estou com medo, Bo. Não de você, mas de esperar novamente. Podemos levar devagar, prometeu. Eu só quero você de volta onde você pertence. Ela ficou quieta por um longo momento. Então eu preciso pensar. Você pode me dar até amanhã? Ele assentiu, decepcionado, mas compreensivo. Estou hospedado no Grand Hotel Downtown, sala 824. Tudo o que você decidir, eu respeitarei. Naquela noite, Bo mal dormiu. Ele ficou na janela do hotel olhando para as luzes da cidade. Tão diferente dos céus estrelados do rancho. Ele disse o suficiente? Demais? Ela acreditaria nele? A batida suave à sua porta veio logo após o amanhecer. Ele abriu para encontrar Mira parada ali, sua mala ao lado dela. Eu quero voltar para casa, disse ela simplesmente. O coração de Bo disparou. Sem pensar, ele a pegou, puxando-a nos braços dele. Ela enrijeceu por um momento, depois relaxou contra ele, as mãos segurando as costas da camisa dele. Senti sua falta. Ele sussurrou no cabelo dela. Eu senti. Falta dos animais, ela respondeu. Mas ele podia ouvir o sorriso em sua voz. Eles voaram de volta para Oak Ridge naquela tarde. Enquanto eles dirigiam do aeroporto em direção ao rancho, Mira ficou mais silenciosa, olhando para a paisagem familiar. Tendo dúvidas? Bo perguntou. Ela balançou a cabeça. Apenas lembrando como me senti quando cheguei aqui, como foi pacífico. Pode ser pacífico novamente, prometeu. Quando eles entraram na longa garagem, Pete estava esperando na varanda. Ele invadiu um sorriso largo quando viu Mira. Bem-vindo de volta, ele ligou. Os animais foram infelizes sem você. Como se estivesse na sugestão Willow Niquerou do paddock, trotando para a cerca. Mira sorriu, verdadeiramente sorriu pela primeira vez desde que Bo a encontrou em Chicago. Ela caminhou até a égua, acariciando o nariz suavemente. Eu também senti sua falta, ela murmurou. Naquela noite, Mira voltou para o quarto de hóspedes na casa principal. Depois do jantar, eles se sentaram na varanda, assistindo às estrelas, saindo. Vanessa realmente confessou? Mira perguntou. Assinou uma declaração e tudo mais. Ela está deixando a cidade para sempre. Sinto muito por não confiar em você, disse ela em silêncio. Depois de David, eu não suportava ser enganado de novo. Bo pegou a mão dela. Você não tem nada pelo que se desculpar, mas eu quero que você saiba, nunca vou trair sua confiança, nunca. Ela olhou para ele, os olhos macios à luz da lua. Eu acredito em você. E pela primeira vez, desde que ela chegou ao rancho,
Todos esses meses atrás, Bo sentiu uma paz se estabelecer sobre ele. A terra estava segura, Mira-as em casa, e o futuro, que parecia tão vazio antes, agora esticado diante deles, cheio de promessas. As semanas que se seguiram foram um dos mais felizes que o namorado já conheceu. Todas as manhãs, ele acordava para encontrar Mira já, ocupada com os animais, sua competência silenciosa trazendo ordem para o rancho. Todas as noites eles compartilhavam o jantar e conversavam sobre o dia, suas conversas crescendo mais profundamente, como a confiança entre eles se fortaleciam. A cabana do zelador estava vazio. Bo se ofereceu para renová-lo para Mira, mas ela parecia contente ficar na casa principal. Nenhum deles a mencionou, eventualmente voltando para a cabana, como se ambos temiam quebrar o feitiço que havia se estabelecido sobre eles. Certa manhã, Bo encontrou Mira na varanda, olhando para uma carta em suas mãos. Má notícia? Ele perguntou sentado ao lado dela. É do meu antigo chefe da Hammond & Associates, disse ela. Lisa deve ter dito a ele que estava de volta em contato. Ele está me oferecendo meu trabalho de volta, com uma promoção. Bo sentiu seu coração afundar. Em Chicago, ela assentiu, não encontrando os olhos dele. Chefe das relações com os clientes. É uma boa posição. Você está considerando isso? Sua voz era cuidadosamente neutra, apesar do pânico subir. No peito. Eu não sei, ela admitiu. Alguns meses atrás eu teria aproveitado a chance. Seria uma maneira de provar que David não destruiu minha carreira. E agora? Ela dobrou a letra com cuidado. Agora não tenho certeza do que quero. Naquela noite, Bill não conseguiu dormir. O pensamento de Mira sair, voltando para Chicago de volta à vida que ela deixou para trás, era insuportável. Mas ele não podia pedir a ela para ficar. Não quando ela teve a chance de recuperar o que havia perdido. Na manhã seguinte, ele a encontrou no celeiro, tendendo a um novo potro nascido apenas alguns dias antes. Você decidiu? Ele perguntou. Sem preâmbulo. Ela olhou para cima, sua expressão ilegível. Sobre o trabalho? Ainda não. Não vou tentar influenciá-lo, disse ele. Mas eu quero que você saiba algo antes de decidir. O que é isso? Se você ficar, não será como meu cuidador, não mais. Seus olhos se arregalaram. Você está me demitindo? Não, ele disse rapidamente. Estou pedindo para você ser mais, para ser meu parceiro, em tudo. Bo, eu te amo, Mira. Acho que te amei desde o primeiro dia em que você entrou no meu escritório, sem me importar com meu dinheiro ou com o meu nome, só me vendo, o verdadeiro eu. Ela desviou o olhar, piscando rapidamente. Você não precisa dizer isso porque tem medo de ir embora. Estou dizendo isso porque é verdade. Ele se aproximou pegando as mãos dela. Nunca tive mais certeza de nada. O que exatamente você está me perguntando? Estou pedindo para você ficar, para construir uma vida comigo, para fazer desta casa uma casa, nossa casa. Ela afastou as mãos gentilmente. Eu preciso de tempo para pensar. Leve o tempo todo que você precisa, disse ele, embora lhe custasse dizer. Eu estarei aqui. Naquela tarde, Bo estava consertando uma cerca quebrada quando Pete se aproximou. Chefe, há alguém aqui para vê-lo. Diz que o nome dele é David Reynolds, de Chicago. Bo congelou. David de Mira. O homem que havia partido seu coração e quebrou sua confiança. O que ele estava fazendo aqui? Ele encontrou o homem esperando na casa principal, de fora, vestido com disco, com a aparência polida de alguém acostumado. A conseguir o que quer, Sr. Cullen, disse David sem problemas, estendendo a mão. Espero que você não se importe com a minha queda sem aviso prévio. Bo não pegou a mão oferecida. O que você está fazendo aqui? Procurando Mira, na verdade. Ouvi dizer que ela estava trabalhando para você. Como você a encontrou? David sorriu pouco. Chicago é um mundo pequeno de algumas maneiras. Quando ouvi Hammond tentando recontratá-la, fiquei curioso. Fiquei alguns perguntando. O que você quiser dela, ela seguiu em frente, disse Bo friamente. Ela tem? David olhou em volta do rancho, seu olhar desdenhoso. Isso é uma grande mudança em relação à vida que ela conhecia em Chicago. A carreira que ela construiu.
A carreira que você tentou destruir. O sorriso de David não vacilou. História antiga. Estou aqui para fazer as pazes e oferecer algo melhor a ela do que interpretar a fazenda. Ela não está tocando em nada, disse Boo, seu Anger acendendo. Ela pertence aqui. Ela é? Ou é exatamente isso que você quer acreditar? David se aproximou. Eu conheço Mira. Conheço. Há por anos. Ela é ambiciosa, talentosa. Isso, ele gesticulou no rancho, é apenas um desvio para ela, um período de cura após nossa desacordo. Antes que Boo pudesse responder, ele ouviu a voz de Mira atrás dele. David? Ela ficou lá, parecendo chocada. O que você está fazendo aqui? A expressão de David se suavizou em algo que poderia ter parecido um arrependimento genuíno a alguém que não sabia melhor. Mira, ele disse calorosamente, você está maravilhosa. A vida do país concorda com você. Ela se aproximou com cautela, parando ao lado de Boo. Você não respondeu minha pergunta. Eu vim me desculpar, disse David, e para fazer de você uma oferta. Não estou interessado em nada que você tenha a oferecer, disse ela com firmeza. Ouça-me. Ele enfiou a mão em sua jaqueta e produziu um envelope. Comecei uma nova agência. Estamos crescendo rapidamente, enfrentando grandes clientes. Quero que você se junte a nós como parceiro. Mira olhou para o envelope, mas não o levou. Um parceiro? Estaca de capital total. Escritório de canto. Controle criativo. Ele olhou para Boo. E uma vida no mundo em que você pertence. Boo se sentiu doente. Ele ofereceu a Mira seu coração, sua casa. Mas ele poderia competir com a carreira pela qual trabalhou tanto? A chance de provar a si mesma no campo que havia treinado. Vou deixar você pensar sobre isso, continuou David, colocando o envelope na grade da varanda. O número do meu celular está dentro. Vou ficar no Oak Ridge Inn até amanhã. Depois que Davi saiu, Mira e Boo estavam em silêncio, o envelope entre eles como uma barreira. Você vai abrir? Boo finalmente perguntou. Não sei. Ela parecia perturbada. Eu nunca esperava vê-lo novamente. Você ainda tem sentimentos por ele? A pergunta doía fazer, mas ele tinha que saber. Não, ela disse imediatamente. Isso terminou no momento em que descobri sua traição. Mas parte de mim quer saber o que há nessa oferta. A chance de provar que sou tão bom quanto ele é, que posso ter sucesso apesar do que ele fez. Boo assentiu lentamente. Eu entendo. E ele fez, mesmo que isso tenha partido seu coração. Você deveria pensar sobre isso, ele disse calmamente. Leve à noite. Leia sua oferta. Naquela noite, eles jantavam em silêncio desconfortável. O envelope sentou, sim tocado, no balcão da cozinha. Depois que eles terminaram, Mira saiu para verificar o potro da última vez antes de dormir. Boo a observou da janela, da maneira graciosa que ela se moveu entre os animais, como eles responderam à sua presença gentil. Como ele poderia pedir que ela desistisse da carreira que ela construiu, a vida que ela conhecera, apenas para ficar com ele? Ele a amava demais para ser egoísta. Se Chicago era onde ela pertencia, onde ela poderia realmente brilhar, ele teve que deixá-la ir. Quando ela voltou para dentro, ele estava esperando na sala de estar. Eu quero que você aceite o emprego, disse ele abruptamente. Ela parecia assustada. O quê? Qualquer trabalho que você queira, de Hammond ou David. Você merece recuperar sua carreira. Boo, eu não vou ficar no seu caminho, continuou ele. Eu me preocupo demais com você para te impedir. Seus olhos brilharam com raiva repentina. É isso que você pensa? Que ficar aqui estaria me segurando? Não seria? Você treinou para marketing, construiu uma carreira lá. Ser um zelador de fazenda nunca foi o seu plano. Não me diga qual era o meu plano, disse ela ferozmente. Sim, eu era bom em marketing, mas nunca fiquei feliz lá. Sempre competindo, sempre tentando impressionar as pessoas que só se importavam com os resultados. Então por que você não jogou fora aquele envelope? Ou a oferta de Hammond? Ela desviou o olhar. Porque estou com medo. De quê? De acreditar que isso é real, disse ela suavemente. Que eu poderia realmente ser feliz aqui, com você. Boo,
Sentiu a esperança subindo em seu peito. Você pode ser. Nós podemos ser. Ela balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. Como eu sei? Meu julgamento não foi exatamente confiável. Pensei que David me amasse e veja como isso acabou. Eu não sou David, disse Boo com firmeza. E você não é a mesma pessoa que você era então. Nem eu. Ele atravessou a lareira e pegou uma pequena caixa de madeira da lareira. Quando ele se virou para ela, sua expressão era séria. Antes de você vir, eu tinha tudo o que o dinheiro poderia comprar, mas nada que importava. Uma casa vazia, um negócio de sucesso que não significava nada no final do dia. Eu era respeitado, mas nunca conhecido. Ele abriu a caixa, revelando um anel de ouro simples com um pequeno diamante. Esta era a minha mãe. Meu pai deu a ela quando eles começaram o rancho juntos. Eles construíram esse lugar com amor, não apenas trabalho duro. Depois que eles morreram, eu perdi de vista isso. Os olhos de Mira se arregalaram quando ela percebeu o que estava acontecendo. Não estou oferecendo um emprego para você, disse Boo. Estou oferecendo uma vida para você. Aqui comigo, parceiros iguais em tudo, o rancho, a casa, o futuro. Boo, nós apenas nos conhecemos há alguns meses, ela sussurrou. Às vezes é o suficiente para reconhecer o que você está procurando por toda a sua vida. Ele estendeu o anel. Se você leva isso agora ou daqui a anos, meu coração é seu. Ficou com você mesmo quando você saiu. Lágrimas derramaram as bochechas de Mira. E se eu cometer um erro? E se eu te machucar? E se você não fizer? Ele rebateu gentilmente. E se é exatamente onde você deve estar? Ela olhou do anel para o rosto dele, depois de volta novamente. Lentamente, ela pegou o envelope no balcão. O coração de Boo afundou, pensando que estava escolhendo a oferta de David. Em vez disso, ela rasgou o envelope ao meio sem abri-lo, deixando as peças caírem no chão. Eu não preciso ler, disse ela. Eu já sei o que quero. Ela deu um passo à frente, colocando as mãos em ambos, os lados do rosto dele. Eu quero este lugar, esses animais, esta vida. Sua voz suavizou. Eu quero você, Boo Calen. Sua força silenciosa, seu coração gentil. Do jeito que você me vê, realmente me vê. Isso é um sim? Ele perguntou, mal ousando esperar ela. Sorriu através de suas lágrimas. Sim, 1000 vezes sim. Naquela noite, eles se sentaram na varanda, vendo as estrelas sair sobre o rancho. A cabeça de Mira descansou no ombro de Boo, o anel de sua mãe brilhando no dedo dela. O que fez você mudar de ideia? Ele perguntou. Sobre a oferta de David, sobre ficar. Ela ficou quieta por um momento. Lembra do primeiro dia, quando você disse que eu tinha um presente com os animais? Eu lembro. Você me disse que eles confiam em mim. Mas o que você não sabia é que eu também confio neles. Quando os animais o aceitam, é porque eles sentem algo verdadeiro em você. Algo real. Ela olhou para ele. Eles o aceitaram muito antes de eu. Eu deveria ter prestado atenção. Boo sorriu, puxando-a para mais perto. Então você está hospedado porque os animais me aprovaram? Ela riu suavemente. Estou ficando porque aqui, pela primeira vez na minha vida, sinto que pertenço. Não por causa do que posso fazer ou do que posso fornecer. Só por causa de quem eu sou. Na manhã seguinte, eles encontraram uma nota escondida sob a porta da frente de David. Foi breve, apenas algumas linhas. Eu vi vocês dois na varanda ontem à noite. Reconheço esse olhar. É o que eu deveria ter valorizado em vez de clientes e contratos. Seja feliz, Mira. Você descobriu onde pertence. E pelo que vale a pena, eu realmente sinto muito. Boo e Mira se casaram naquela primavera no Prado Leste, onde as flores silvestres floresceram. Não é um caso luxuoso com hóspedes e fotógrafos da sociedade, mas uma simples cerimônia, cercada por pessoas e animais que importavam a eles. Pete era o melhor homem de Boo. Lisa veio de Chicago para ficar com Mira. Até a viúva Jenkins compareceu envolvendo os olhos durante os votos. Naquela noite, quando o sol se pôs sobre o rancho, seu rancho agora, Boo e Mira estavam na varanda, olhando para a terra. Algum arrependimento? Ele perguntou. Sobre não voltar para Chicago? Mira balançou a cabeça, os olhos brilhantes de felicidade.
Foi aqui que eu sempre estava. E para ficar, acrescentou Bo suavemente. E para ficar, ela concordou, inclinando, sem seu abraço. A casa grande não estava mais vazia. A mesa de jantar não era-se emprestado. E quando a escuridão caiu sobre o rancho, as luzes brilhavam calorosamente em todas as janelas, transformando a mansão que antes amava exatamente o que Bo sempre sonhava que poderia ser, uma casa.